Olá, gente! No nosso Divaneios de hoje eu vou conversar com muito prazer aqui com a Ana Paula, que ela é médica hematologista e ela tem uma história de vida muito bacana que eu queria compartilhar com vocês. É a história da empacotadora que virou médica, não é isso, Ana? Isso mesmo. Você tem orgulho dessa história? Muito. Eu acho que é a prova de que a gente, quando se dedica, persiste com aquilo que você realmente quer, você consegue sim realizar. Então me conta um pouco, você era caixa de mercado mesmo? Era empacotadora? Conta aí pra mim o que aconteceu. Então, eu tinha um sonho de ser médica, que era um sonho cheio de contras, bem improvável, principalmente por questões financeiras. E eu tive que começar a trabalhar cedo, e aí eu fui trabalhar no mercadinho, assim, do bairro. E esse mercadinho, eu comecei como empacotadora porque eu não tinha idade para ser caixa. Então eu tinha 13 para 14 anos, e aí era uma idade que ainda eles exigiam para você trabalhar acima de 14, mas tinha uma brecha que empacotadora podia antes. E aí eu comecei como empacotadora, meu primeiro registro em carteira é de empacotadora, mas logo assim, uma semana mais ou menos, falou, eu vou te colocar no caixa. E aí eu comecei no caixa. E foi ali, mas eu realmente batia na tecla, não, eu quero ser médica, era um sonho lá de trás, da infância. E aí a minha mãe mesmo dava umas dicas, olha, acho meio difícil, né, a minha mãe não tinha muito conhecimento, tinha primeira série, mal sabia ler e escrever, meu pai tinha quarta série, também não tinha muito estudo, então era uma coisa inimaginável, assim, como a minha filha vai virar médica. Mas eu realmente queria, era uma coisa que podia estar onde fosse, eu achava na minha cabeça que eu só ia ser feliz sendo médica. E eu persisti muito, muito mesmo. E hoje eu vivo um sonho. Acho que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Assim, às vezes eu paro para pensar e falo, não acredito, eu sou médica. Eu sou prova disso, eu já ouvi muito isso. E eu adoro, assim, eu sou apaixonada. Eu acho que é a parte da minha vida que eu mais amo e não tenho palavras assim para agradecer cada atendimento que eu faço, cada paciente que passa por mim. Eu acho que eu aprendo mais, eu acho que eu ganho mais do que o que eu passo para eles. E me diz uma coisa, você contou que sempre quis ser médica, que era uma outra pergunta que eu ia te fazer, mas que bom que você já me respondeu aqui. Então, e como é que foi a construção disso? Quanto tempo você trabalhou nesse mercado? Como é que isso foi desenrolando na sua vida? Então eu comecei, eu tinha 13 anos para 14, sim, aí eu até mudei a escola para o noturno e aí comecei a trabalhar. Aí no mercado eu comecei a trabalhar numa clínica de odontologia, eu era recepcionista. Aí de recepcionista eu comecei a auxiliar fazendo aquela documentação ortodôntica, panorâmica, moldar paciente. Aí eu consegui um outro emprego numa outra clínica onde eu fazia mais a parte de documentação ortodôntica. E foi aí, foi seguindo. Trabalhos assim, de recepcionista, aí trabalhei em cursinho, pré-vestibular. E aí foi onde eu acho que eu tive a maior chance, vamos dizer assim, de vivenciar um pouco mais da questão do vestibular. Então eu fui estudando, né, fazendo ensino médio. Eu estava no ensino, ainda que agora não tem mais, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, eu estava na 7ª série. Então, fui para a 7ª, 8ª, terminei, fui para o ensino médio. Aí, eu fui trabalhar no cursinho e durante o meu trabalho foi quando eu comecei a estudar. Mas era muito difícil, assim, você passar numa universidade pública. Eu não tinha um preparo tão bom, até porque eu tinha trabalhado no decorrer da minha vida de estudo. Então, eu não tinha me dedicado tanto assim. E aí era muito difícil pensar numa faculdade pública, mas eu tentei muitas vezes e até que quando surgiu um programa de bolsas e eu ganhei uma bolsa de 100% numa faculdade particular. E eu fiz essa faculdade, ela além da bolsa tinha uma outra bolsa de R$300, que era uma ajuda de custo para você se manter. E foi graças a isso que eu consegui me formar.
Claro, assim, a gente sempre encontra pessoas no decorrer do caminho que vão, te ajudam com uma coisa, era a amiga que dava carona, era alguém que você encontra que te dá apoio, não é fácil, né? Mas eu era deslumbrado, assim, eu achei que eu era tão animada na faculdade, porque eu estava fazendo medicina, que tudo bem, qualquer outro problema, podia acontecer entendeu? tudo, Era... né? E é engraçado que eu conheço a Ana Paula é exatamente isso, eu falo, gente, mas assim, né? Não, eu amo ser médica, eu adoro ser médica. Érica, imagina! Eu vim de um bairro pobre, imagina! Eu não posso deixar de falar, sou nascida e criada no Capão Redondo, adoro o Capão Redondo. Acho que assim, acho que é um bairro que eu me sinto mais segura lá, apesar de todo mundo falar que é um bairro violento, do que eu me sinto aqui na Vila Mariana, por exemplo. Então, tenho muito orgulho de ter vindo de lá. E de ter trabalhado lá. A última vez que eu fui no mercadinho, o dono do mercado falou: minha caixa que virou médica. Realmente virei médica. Foi difícil, mas acho que é possível. Acho que a minha história só comprova que é possível. E quais foram as maiores dificuldades que você encontrou pelo caminho, Ana? Eu acho que a financeira é importante, assim, porque você precisa ter como a medicina, ela te exige muitas horas de carga horária de aulas e carga horária de estudo, porque se você não estudar, você não vai passar, você vai reprovar o semestre. E sendo bolsista, isso não pode acontecer. Então, a pressão é muito maior. Você perde a bolsa se reprovar. Uhum. Então, eu acho que nesse ponto é difícil, né? Porque você tem que se virar ali, né? Para conseguir ir voltar. Livros, eu sempre falo, sempre se dá um jeito, né? A biblioteca tá aí, eu não tinha livros na faculdade, era... sabe, um ou outro. Então, isso não é um impedimento. Eu acho que o impedimento maior é as dificuldades que você tem para você fazer os 6 anos, né? Ana, e me conta uma coisa, quando você olha para trás, o que você sente? Realização. Eu acho que na parte profissional eu sou realizada e, de certa forma, na parte pessoal também, porque eu acho que era uma coisa que eu tinha estipulado para mim, que era o que eu queria, que me faria feliz. Tem outros aspectos a serem realizados, mas eu me sinto realizada, assim, eu chego em casa feliz. Acho que cada dia de trabalho é um dia que eu vivencio um sonho realizado. Que bonito isso, sabe, Ana? Eu fico muito emocionada quando eu ouço a sua história. Tem uma coisa que aconteceu na vida da Ana Paula que foi tão bonita, assim, que eu gostei de estar perto e ter vivenciado. Que você tinha um sonho de fazer o quê, Ana? Eu tinha um outro sonho, eu queria abraçar um elefante. Mas não é abraçar um elefante no zoológico, né? Não, eu queria abraçar um elefante, abraçar mesmo, ele solto. E aí eu fui pra África e abracei o elefante. Sonho realizado. Que bom, né, Ana? Que você possa realizar muitos outros aí, né, ao longo da sua trajetória de vida. Ana, eu agradeço muito o seu depoimento, agradeço muito por você ter vindo aqui e contado a sua história pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com essa psicóloga maravilhosa. Nossa, não sei o que seria de mim sem ela, mas eu que agradeço, de verdade. Gente, até a próxima semana. Tchau, tchau. A escolha dessa história me remeteu a muitas coisas da minha própria vida e coisas que eu ouvi por ter vindo de uma família humilde. Nossa, mas como você conseguiu? Alguém te ajudou, né? Você transou com alguém? Eu acho cruel quando alguém invalida as conquistas dos outros pela sua própria capacidade. Que é claro, é muito difícil quando se é pobre. E as exceções, dar ou não certo, né? Isso vem de diversos fatores, mas o que é importante, eu percebo que eu tenho em comum com a Ana Paula, é a obstinação por fazer a nossa vida dar certo. Você pode fazer bolo, trabalhar no McDonald's como eu trabalhei, ou ser caixa como a Ana Paula. O importante é você ser bom, ser dedicado, ser curioso. Pode ser que nunca surja uma oportunidade para você, mas com certeza você tem 50% de chance a mais do que uma pessoa que só reclama e não faz nada para mudar a sua realidade. Acredite, quando a gente se diferencia, alguém olha para a gente. E nas pequenas e grandes lutas, você pode encontrar um outro você.
aquele outro que você jamais imaginou que pudesse ser. Até a próxima!